Saudações tricolores, galera, nessa edição especial aqui do Boletim de Informações, o nosso Fluente em Flu, chamem como quiserem. Nós vamos falar de alguns assuntos que estão orbitando aí o reino do Laranjal para trazer maiores informações, como volta do público aos estádios, o veto do governador Rui Costa lá na Bahia pode atrapalhar os planos de todos os clubes. Falar também sobre a preparação do time do Marcão, que vai encarar o Santos na próxima semana, no próximo domingo, melhor dizendo, na Vila Belmiro. E tem decisão na base, o Fluminense encara o Flamengo novamente nesta quarta-feira às 10 horas na Gávea, pela final do Carioca Sub-20, e na sexta-feira tem Fluminense e São Paulo pela Copa do Brasil, categoria Sub-17. Os comandados de Guilherme Torres precisam de uma vitória simples para garantir vaga nas semifinais. A gente vai falar desses assuntos daqui a pouquinho, depois da vinheta. Enquanto isso, se aproveita e se inscreva aqui no nosso canal. Pois é, galera tricolor, aos torcedores mais ansiosos pelo retorno do público aos estádios, eu confesso que eu também tô com saudade de ver a galera tricolor no Maraca. Vamos ter que aguardar mais um pouquinho. Nesta manhã, o governador Rui Costa, da Bahia, do estado da Bahia, vetou a volta do público aos estádios no estado. Isso significa que pode frustrar os planos dos demais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vi muita gente falando aí porque voltou o Vasco, voltou o Botafogo, etc e tal, mas são clubes que estão disputando a Série B. Na Série A, teve um acordo dos clubes, numa reunião que foi feita no Conselho Técnico, dos presidentes dos clubes, presidentes das federações e também dirigentes da CBF, e ficou estipulado o seguinte, vou até ter uma aspas aqui para uma publicação oficial da CBF. Os 19 clubes participantes do Conselho Técnico decidiram por unanimidade que somente haverá retorno do público às partidas da Série A do Campeonato Brasileiro quando as autoridades públicas de todas as cidades dos clubes participantes autorizarem, garantindo assim a isonomia total na competição. O Conselho Técnico da Série A voltará a se reunir no dia 28 de setembro, ou seja, amanhã, para deliberar sobre o tema. A CBF e clubes irão intensificar os contatos com as autoridades sanitárias locais para buscar as autorizações necessárias até essa data. Por que isso frustrou os planos de todos os clubes que querem voltar com o público aos estádios? Inclusive o Fluminense já está também querendo colocar sua torcida de volta no Maracanã. Por causa desse acordo. Somente se todas as cidades sede dos jogos do Campeonato Brasileiro, em todos os estados, evidentemente, autorizarem a volta do público aos jogos, os clubes poderão abrir os portões dos seus estádios. Caso isso não ocorra, não terá público em lugar nenhum, ou seja, todos podem jogar com público ou ninguém vai jogar com público. O Rui Costa, ele alegou, inclusive é um dado realmente preocupante lá na Bahia, um aumento de quase 40% nos casos de Covid de 10 dias para cá. O Rui Costa ele havia dado uma coletiva há 10 dias atrás falando que iria averiguar a situação, avaliar a situação para saber se iria ou não autorizar a volta do público nos estádios da Bahia, E ele falou o seguinte: não haverá anúncio de jogos com público essa semana. Seria um contrassenso de minha parte. Como disse 10 dias atrás, se vocês prestarem atenção na minha declaração, eu disse que estava analisando a abertura do público nos estádios. Cheguei a dizer isso publicamente 1 ou 2 vezes, mas passado 10 dias daquela data em que falei, estavam com 2.000 casos confirmados de Covid, casos ativos. Se hoje estivesse com 1.300, por exemplo, provavelmente estaria anunciando a abertura do público nos estádios. Mas ocorreu o contrário. Eu tinha 2.000, aumentou para 2.700 casos. Seria um contrassenso anunciar hoje a abertura do público, a abertura do público nos estádios lá da Bahia. Portanto, a reunião do Conselho Técnico vai acontecer amanhã, mas dificilmente a gente vai ver aí o anúncio do retorno do público já nessa próxima rodada, como estavam querendo. A previsão é que voltasse no início de outubro, com o público nos estádios. Como a Bahia não vai liberar, provavelmente não teremos volta do público nas partidas do Campeonato Brasileiro da Série A. Independente de Vasco e Botafogo mandarem os seus jogos aqui com o público no Rio de Janeiro, eles estão na Série B e nada se confunde com esse Conselho Técnico de clubes e representantes da Série A. Tá fechado? Então esse é um dos assuntos que a gente vai abordar nesse vídeo. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho essa questão. Vai haver essa reunião do Conselho Técnico amanhã. A gente vai apurar para saber direitinho o que foi decidido. Provavelmente a CBF também vai se manifestar e a gente vai trazer todas as informações para vocês. Fechou? Bom, e o técnico Marcão vai ter aí pela frente uma semana cheia de trabalho antes do jogo contra o Santos, domingo às 18h15 na Vila Belmiro, independente de ter público ou não no estádio.
o Fluminense viaja para Santos no sábado. Então são mais 5 sessões de treinamentos para o treinador aí colocar a equipe em campo. Ele deve repetir o time que enfrentou aí, que começou o jogo contra o Red Bull Bragantino. O meio de campo vai ser o mesmo, com o Nonato, André e Água, porque o Martinelli, que já começou até no banco nessa última partida, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso de toda forma. A dúvida em relação que começou o time fica na lateral esquerda. O Egídio vinha fazendo a transição, ele trabalhou já normalmente com um grupo de atletas na semana passada, mas não treinou o suficiente, de acordo com a comissão técnica, para poder reassumir a sua vaga na ala canhota, na lateral esquerda. Então essa é a única dúvida que o Marcão vai trazer para esse jogo. No mais, ele deve voltar aí com o time que iniciou a partida contra o Red Bull Bragantino, inclusive mantendo o Calegari na vaga do Samuel Xavier. Calegari e Luiz Henrique, inclusive, que entraram na seleção do Campeonato Brasileiro, né, do perfil oficial do Campeonato Brasileiro. Eles foram eleitos aí o melhor lateral direito da rodada e um dos melhores atacantes. Muito embora o Luiz Henrique figure como meio atacante ali, um dos melhores atacantes da rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, Marcão vai ter terça, quarta, quinta, sexta e sábado, antes do embarque para Santos, domingo às 18h15. Fluminense volta a campo então para encarar a equipe santista. Lembrando que o Flu conseguiu chegar com essa vitória, colar no G6, ainda não entrou no G6, né? Estamos com 32 pontos, a um pontinho do Corinthians em 8º lugar. Tem o Internacional também que está com 32, e o Corinthians, que é o primeiro clube do G6, está com 33 pontos. Portanto, essa vitória diante do Santos é fundamental para a gente sim chegar mais longe do campeonato e entrar no G6. Lembrando que o Santos perdeu por 3-0 para o Juventude e é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Vamos falar um pouquinho da base tricolor. Semana cheia de decisões. No Sub-20, o Fluminense vai encarar o Flamengo pela finalíssima do Campeonato Carioca. E no Sub-17, os comandados de Guilherme Torres vão receber o São Paulo nas Laranjeiras brigando por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Começar falando então pelo Sub-20. O técnico Eduardo Oliveira deve poder contar com John Kennedy e também com Luan Freitas, jogadores que sempre integram lá o Sub-20 e que treinam entre os profissionais. Eles estiveram à disposição do técnico Marcão para a partida do jogo contra o Red Bull, mas devem sim fazer parte aí do elenco que vai enfrentar o Flamengo quarta-feira às 10 horas da manhã na Gávea. John Kennedy, inclusive, foi o autor do hat-trick que abriu essa vantagem maravilhosa para o Flu. O Flu venceu por 4-1 e agora pode até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim fica com o título, ou se perder por 3 gols de diferença vai para pênalti, mas eu tenho certeza que o Fluminense vai fazer uma grande partida e vai trazer essa vitória junto com o Caneco lá para as Laranjeiras. O jogo, portanto, quarta-feira às 10 horas da manhã, transmissão da Flu TV. Pela Copa do Brasil Sub-17, o Flusão empatou o primeiro jogo lá em Cotia por 1-1 contra o São Paulo. Aliás, um jogaço. São Paulo e Fluminense, na minha humilde opinião, são duas das maiores e melhores bases do futebol brasileiro na atualidade. Não à toa, quando se encontram, só sai jogaço. E agora eles decidem a vaga aqui no Rio de Janeiro. Não é certo, não está definido ainda o local da partida. A princípio está marcada às 19 horas para as Laranjeiras, mas a gente sabe que as Laranjeiras não pode receber jogo à noite por conta da iluminação. Então, ou se muda o horário ou se muda o local. Está indefinido ainda essa questão da localidade da partida e do horário também. O horário é capaz até de ser mantido, porque é um jogo que o Sport TV quer transmitir. Se for mantido esse horário, é bem possível que seja o Fluminense jogue ou no Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, ou até mesmo em Edson Passos, como fez no Campeonato Brasileiro contra o próprio São Paulo. Toda sorte aí aos meninos do Guilherme Torres. Só para a gente complementar as informações da base, neste domingo o Fluminense venceu o América pelo Sub-20, voltou a G8 do Campeonato Brasileiro. Isso é importante. Agora ele joga fora contra o São Paulo, vai ter essa decisão contra o Flamengo, depois viaja para encarar o São Paulo e recebe o Grêmio na última rodada da fase de classificação. Precisa ficar entre os 8. Os 8 melhores avançam às quartas de final. E pelo Campeonato Carioca Sub-15 e Sub-17, o Flu foi até Vassouras e venceu o Volta Redonda nas duas categorias. 1-0 no Sub-15 com gol de Brasília e 3-1 no Sub-20, no Sub-17, perdão, com gols de Arthur, Luiz Fernando e também do Samuca. E aí matematicamente se classificou nas duas categorias. Inclusive o Sub-15 tem 100% de aproveitamento. 7 partidas, 7 vitórias. No Sub-17 está invicto, são 7 partidas também, 6 vitórias e 1 empate com 19 pontos. O Flu já está matematicamente garantido às próximas fases, a fase de quartas de final do Campeonato Carioca, muito embora ainda tenha aí 4 rodadas para serem realizadas ainda nessa fase de grupos. Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Não perca a chance, se inscreva aqui no nosso canal. Se você puder, seja membro também. Participe da forma que você quiser aqui do Saudações Tricolores, porque você já sabe, né? Saudaçõestricolores.com
Aqui a notícia é tricolor e a galera já sabe, a gente sempre vai buscar. Tchau, tchau.